Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Gente se encontra, gente ri, gente chora, gente conversa, gente se perde, gente trabalha, gente descansa, gente estuda, gente sonha, gente planeja, gente viaja, gente retorna, gente canta. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente, gente é diferente. Such an easy game to play. Now I need a wish to hide O início do curso médico é uma ruptura entre o regramento confortável do ensino médio e os imprevisíveis desafios que nascem do encontro interpessoal. Começa uma inquietação. Existe um acúmulo exponencial de informações com avaliações que testam a capacidade de memorização de fatos que logo são esquecidos. Surgem estratégias para prosseguir, nem todas eticamente recomendadas. Vendo os alunos tantas pessoas doentes e expostos a processos educacionais assombrados por desvios éticos, aumentam a indiferença, o cinismo e o senso de superioridade. Uma vez graduados, a residência hipertrofia os procedimentos e o conhecimento das diretrizes. Valores qualitativos do exercício profissional são relegados e mesmo negados. A prática profissional repetitiva e quantitativa vai gerando desânimo e um profundo cansaço moral. A não ser que percebam que, a despeito de tudo que estudaram, leram, aprenderam em intermináveis aulas, congressos, diretrizes e respostas da inteligência artificial, com gente é diferente. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Os médicos são contadores de histórias. Os médicos são guardiões das histórias das pessoas. Se nós quisermos conhecer uma comunidade, uma sociedade, em toda a sua narrativa, e principalmente com os desafios e dores que enfrenta, ouçamos os médicos. Nós temos muitas histórias para contar.
Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. As pessoas têm suas questões, suas dores e nos procuram. Nós consertamos essas dores. Nós vivemos para consertar. Vejam o que acontece com um senhor de 90 anos, lúcido, agradável no trato, que se consulta conosco porque ele está com medo de estar com herpes zoster na região das nádegas. Observe, ele comenta conosco: eu já tive isso uma vez nas costas e doeu muito tempo. Você, médico, examina o senhor, você sorri interiormente, diagnostica intertrigo glúteo e não herpes zoster e prescreve para uma coisa que você sabe que rapidamente vai ser resolvida. E ele sai aliviado. Nós vivemos para consertar. As pessoas com suas dores bem entendidas entre aspas, né, como os desafios que a vida traz, muitas vezes procuram respostas da ciência e fazem isso nos consultando a nós, médicos. Como é o caso desse outro paciente, um senhor de 60 anos. Ele é um empresário bem-sucedido e ele então consulta um famoso professor de cardiologia. Por quê? Porque o professor já o acompanha há anos, em virtude de uma hipertensão arterial sistêmica que ele apresenta. E ele vai então a esse famoso professor de cardiologia, mais uma consulta, e se queixa de indigestão. Ele coloca dessa maneira: eu estou com uma indigestão. E ao dizer isso, o empresário de 60 anos ainda comenta, quase pedindo desculpas: eu sei que eu devia ter ido num gastro, mas não tinha horário. O professor, que já o conhece há muito tempo, não se incomoda com isso e obtém um eletrocardiograma. E o eletrocardiograma, conforme vocês podem ver, mostra com absoluta clareza o supradesnivelamento segmento ST nas derivações inferiores, confirmando um evento coronariano agudo. O professor faz o diagnóstico imediato, dá um telefonema e diz assim ao empresário: imagine, meu amigo, se você tivesse ido num gastro. Ele ia perder tempo com endoscopia e ultrassom. Eu acabei de salvar a sua vida. A minha equipe já está esperando você na hemodinâmica. Você vai receber um tratamento de primeiro mundo. No mesmo dia, o senhor é submetido a uma angioplastia. Durante o procedimento, ele tem uma assistolia, que é revertida, mas ele não mais recupera a consciência. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado e muita gente pela vida segurei. Seguia como num sonho que boiadeiro era um rei. É fácil, com a prática profissional, desenvolvermos um ar de superioridade moral, que nos diz ou permite que digamos algo assim: acabei de salvar a sua vida. Você vai ter um tratamento de primeiro mundo. É fácil a gente chegar nesse ponto. Não precisa de muito tempo, não. E isso é um dos grandes pecados da medicina. De maneira muito interessante, em 1949, um autor, Richard Archer, publicou um texto no Lancet em que ele listava o que ele chamou de 7 pecados da medicina. 7 é um número cabalístico, né? 7 pecados capitais, né? Casa das 7 mulheres. Eram 7 pecados da medicina, em 1949. E vejam vocês, que pecados eram esses que a medicina cometia em 1949? O primeiro era o obscurantismo. O segundo, a crueldade. O terceiro, a falta de modos. O quarto,
A superespecialização, 1949. O quinto era a atração pelo raro, pelo sofisticado. O sexto era a falta de bom senso. E o sétimo era a preguiça. Obscurantismo, crueldade, falta de modos, superespecialização, atração pelo raro, pelo sofisticado, falta de bom senso, preguiça. Seria muito interessante agora perguntar às pessoas de hoje, alunos e professores de hoje, essa lista é uma surpresa para você? E ainda, esses pecados você acha que ainda existem na medicina que você estuda ou pratica? E nós agora então vamos ouvir com muita atenção o que pessoas diferentes têm a nos dizer sobre isso. Um dos pecados que mais mexe comigo é a questão da crueldade. Eu penso que para lidar com os seres humanos, não só médicos, né? A gente precisa de compaixão. E quando a gente não tem esse sentimento de se colocar na pele do outro, a coisa não flui. Eu sei que não é uma coisa simples, falando de medicina, você ter no processo seletivo um teste, né? Para se a pessoa tem ou não compaixão, empatia. Na realidade, processo seletivo para medicina é algo complexo, que não tem uma solução simples. Mas para mim, compaixão é fundamental. A falta de compaixão, ela beira a crueldade. Esse cuidado com o outro, ver o que ele está passando, é fundamental. O que mais me tocou assim, foi a questão do encantamento pelo raro, porque eu, enquanto acadêmica, às vezes os casos raros nos enchem mais os olhos, às vezes focar no básico é o mais importante, e focar na pessoa que está ali do nosso lado, que está precisando da nossa ajuda, e não só focar no ser humano, mas também nas patologias que vão chegar mais até a gente. Então, se debruçar na anemia, antes de entender a leucemia. O que me chamou mais atenção foi a crueldade. Crueldade, às vezes, que nós médicos impomos aos nossos pacientes, principalmente no final da vida, onde a medicina se desenvolveu tanto que a gente consegue prorrogar a vida de uma pessoa, mas já sem nenhuma qualidade. E isso, na minha opinião, precisa ser discutido, precisa ser levado em consideração sempre nas nossas condutas no dia a dia, durante a prática médica. Então, para a gente evitar a distanásia, né? A morte aí tem que ser no tempo certo, a gente precisa conversar com os nossos pacientes, com os familiares, deixar isso muito claro, né? E não aumentar sofrimento, ao invés de confortar os nossos pacientes, que é o nosso principal objetivo. O primeiro mandamento na medicina que a gente tem é o princípio da não maleficência. E esse mandamento ele deixa subentendido uma coisa muito poderosa, que é a capacidade do médico de fazer mal ao paciente. E uma das formas que a gente pode exercer isso é através da crueldade. Eu vejo ela em dois aspectos direcionados à relação médico-paciente. A gente pode ser cruel ativamente com as nossas palavras, seja tratando o paciente de forma ríspida, seja impondo um autoritarismo artificial, que na verdade tenta esconder uma insegurança, mas há também uma crueldade no não dito, seja numa omissão, seja numa negligência, ou principalmente quando a gente se omite em exercer o cuidado médico da integridade, quando nós nos omitimos de receber o paciente à porta, quando a gente deixa de olhar para o paciente no olho para dizer uma coisa importante, ou mesmo quando a gente se omite de tocar o paciente no exame físico. Essas omissões e essas agressões, elas fazem parte do espectro da crueldade. Isso vai, aos poucos, nos afastando, né, dos princípios do que é ser médico. Isso também vai levando a uma prática mais fria e cínica, que é péssimo, tanto para o paciente quanto para o médico que está exercendo. Eu acho que antes da gente ser um especialista, a gente tem que ter uma visão macro da medicina e do paciente, até para poder fazer um diagnóstico melhor, mais preciso. Tive um amigo que era mais velho que eu, mas era novo, ele tinha uns 60 anos, e ele estava com uma queixa de dor epigástrica, foi ao gastro, foi medicado, e ele continuou fazendo atividade física, fazendo esteira, e um dia ele infartou
fazendo a esteira. Então ele tinha já uma angina e não tinha sido investigado, talvez porque o colega foi muito direcionado na queixa dele. E então é preciso talvez ter essa visão mais macro da medicina, até porque a gente tem que ter um conhecimento maior, mais amplo, para abrir mais o leque de diagnóstico. Quando a gente se depara com essa lista de pecados que o professor mostrou pra gente, eu vejo todos eles dentro de mim. E eu acho que todos nós temos, de certa forma, todo ser humano, né? Não só o médico. E quando eu vejo esses pecados, ou esses vícios, esses vazios, eu imagino um grande campo de batalha. E eu acho que esse campo de batalha é a medicina. E como que a gente luta, né, numa guerra tão forte que é essa guerra interna? A gente tem que ter armas a nosso favor. A gente tem que ter aliados, sejam internos ou externos. E que armas são essas que a gente poderia lutar, né, contra esses pecados ou esses desafios? Eu acho que seriam as nossas próprias virtudes. Talvez seja muito interessante a gente ser mais justo, a gente ser bom, a gente ser verdadeiro e, por que não, mais belo também. Em relação aos pecados e aos maus hábitos, eles já estão presentes dentro da gente. E a grande pergunta que eu faço é se há espaço na graduação ou na formação médica ao longo da vida para que a gente fale sobre isso. Com quem que você se sente aberto e livre para falar sobre o que tem de ruim dentro de você, né? Porque a gente vive num ambiente onde a sinalização de virtudes parece que é o grande ponto. Mas e com quem que você reflete e com quem que você senta para falar sobre as suas dores? Essa é a pergunta que eu faço. Não deixa de ser muito interessante, né, como pessoas tão diferentes e em momentos diferentes de jornada de vida reconhecem os 7 pecados da medicina, conforme listados por Richard Archer, em 49, nos dias nossos de hoje. O que nos faz pensar, e de tanto pensar, eu fiz uma lista dos 7 desafios da medicina do terceiro milênio. E eu coloquei não como pecados, mas como desafios a serem enfrentados. O primeiro, a complexidade crescente da ciência, porque é indiscutível que o avanço da ciência de 1949 para cá foi muito maior do que antes de 1949, até chegar lá naquela época, não é? Então essa complexidade é inegável e nós não podemos fugir dela. Ela existe, ela veio para ficar, ela é bem-vinda. Afinal de contas, ela é um grande atributo da humanidade. Complexidade crescente da ciência para entender esse mundo no qual nós vivemos. Isso é um grande desafio para nós, não é? Porque na época do professor Archer, a graduação médica durava 6 anos e agora ela dura 6 anos, com a complexidade crescente da ciência. Como se faz isso? O que se faz nesses 6 anos? É um grande desafio. Segundo desafio é o que foi citado já por alguns autores como fadiga bayesiana. Nós somos confrontados diariamente com novos dados que mudam as probabilidades que nós tínhamos para as coisas que os nossos pacientes apresentam. E isso vai dando um cansaço muito grande, porque nós temos que refinar o tempo inteiro a nossa visão de probabilidade para o paciente. Isso foi chamado de fadiga bayesiana. Essa fadiga bayesiana adquiriu assim um tom altíssimo na pandemia da dengue, em que nós éramos bombardeados com fatos novos que mudavam a probabilidade do que a gente estava vendo. Isso cansa, porque a verdade de hoje não é exatamente a de amanhã. É aquela probabilidade condicional e as condições mudam muito. Isso é um fenômeno nosso, é um grande desafio. Como lidar com a fadiga bayesiana? Desculpa, a pandemia de Covid ou dengue? Não Covid. Falei dengue? Mas também. Serve. Não serve. Veja você, PCR multiplex para arbovirose surgiu agora para nós, né? A gente não tinha isso antes. Então o diagnóstico precoce da dengue era complicado, né? Eu me recordo, olha, eu não sei se vocês têm essa ideia clara, o primeiro caso de dengue em Juiz de Fora foi em 87. 1987. Os primeiros registros de dengue surgem em 85, 86 no Rio, na Baixada Fluminense, por ali assim. A gente não sabia o que era dengue. Médico em exercício não sabia o que era dengue. Dengue? O que é dengue?
não é? Hoje em dia todo mundo sabe. Então, realmente, isso existe de uma maneira incrível, né? Isso dá a fadiga bayesiana. Uma pessoa que chega hoje com uma febre, um negócio meio duvidoso assim, dengue é uma possibilidade, mas zika também é, chikungunya também é. Quem sabia o que era isso? O próximo desafio é a compartimentalização. As coisas têm os seus compartimentos muito bem fechados. Isso é um enorme desafio, né? A gente fica até com aquela dúvida, a quem isso pertence, né? A quem pertence essa doença? A quem pertence essa terapêutica? Isso fica muito compartimentalizado, é um desafio. O desafio seguinte, que seria o quarto, é uma combinação de cinismo e arrogância, que estão num crescendo nos dias de hoje, e isso nos desafia o tempo inteiro. Cinismo geral e uma arrogância muito grande quando as coisas são colocadas como verdades finais. Nós temos o quinto desafio, que é a mercantilização óbvia da medicina, muito mais do que no tempo do professor Archer. Ele provavelmente não se preocupava com isso, mas nós nos preocupamos muito, tornou-se uma atividade muito mercantil, com uma lógica do mercantilismo, e isso é um desafio enorme. O sexto é o conflito. Nunca houve tanto conflito na prática médica quanto hoje. E eu falo de conflitos gerais, eu não estou falando apenas de conflito médico-paciente. Conflito de uma maneira geral. A pandemia da Covid deixou isso a descoberto, com colegas se atacando de uma maneira virulenta, criando um conflito tremendo, onde não haveria necessidade disso, e inclusive fraudando uma das que é a nossa lógica principal. O médico é, acima de tudo, uma pessoa compreensiva. É uma pessoa que não sai julgando. Porque se você não é compreensivo e sai julgando as pessoas, você não pode atender ninguém, você não pode ser médico. E esse conflito cresceu muito nos últimos tempos. E o sétimo desafio que nós vivemos é uma desilusão que eu gosto agora de chamar de cansaço moral. Uma desilusão geral com valores morais da nossa profissão e com o nosso moral, que é a nossa vontade de caminhar, a nossa vontade de fazer, a nossa vontade de progredir, e que o anglicismo burnout é extremamente usado, mas eu prefiro usar desafio moral, que me parece assim, que encapsula melhor esse desafio que nós vivemos. Complexidade crescente da ciência, fadiga bayesiana, compartimentalização, cinismo e arrogância, mercantilização, conflito e a desilusão com a sua fadiga moral. 7 desafios que eu enxergo na medicina do terceiro milênio. E aí valia muito a pena a gente perguntar às pessoas, você vive alguns desses desafios? Uma coisa que eu sempre bato e gostaria de partilhar com vocês é que o professor Archer chamou de pecados da medicina, eu chamei de desafios da medicina. E eu tenho muito receio, principalmente quando tem jovens, de passar a impressão de que nós vivemos um momento ruim da história. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso. Aquela ideia assim bem vulgar, né? De que nós nascemos numa época errada, nascemos no rabo do mundo e falamos uma língua que ninguém entende, né? Tem uma certa aproximação, né? Realmente eu não digo que a gente tenha nascido no rabo do mundo, mas a América Latina, a América do Sul em particular, é assim, extremamente desconhecida. Não é verdade? Por exemplo, o Paraguai, assim, o que é que a gente sabe sobre o Paraguai? Né? Sobre a Bolívia? O que é que a gente sabe, assim, que não seja assim, uma tragédia, uma coisa? A gente não sabe nada, como se aquilo não existisse, né? Como se ninguém estudasse medicina no Paraguai, ninguém estudasse medicina na Bolívia, no Equador, não é verdade? Então, assim, existe essa ideia. E a gente realmente fala uma língua que não nos dá inserção, né? O português não dá uma inserção. Se ainda fosse espanhol, né? Chegou tão perto, né? Mas o português não dá essa inserção. Então pode dar esta impressão assim ruim, mas eu acho que a gente não devia ter essa impressão ruim. Eu acho que não devia. Eu acho que não existe isso. Nasci num momento errado, num lugar errado, tá tudo ferrado. Não acho que deva ser esse pensamento nunca. Eu fico imaginando as coisas que a humanidade já enfrentou, não é? Como é que deve ter sido a Europa Ocidental entre 39 e 45? Como é que devia ser você morar na Bélgica naquela época? Como devia ser, né? Você morar na França naquela época, na Itália naquela época. Pensa bem, não é?
Ou até nesse propósito, morar no Brasil naquela época, não é? Eu me lembro claramente do meu pai me contando. Quando a guerra começou, 1º de setembro de 1939, foi com a invasão da Polônia. Né? A notícia chegou em Juiz de Fora uns 2 dias depois, naturalmente, né? Uns 2 dias para chegar, e chegou no jornal. Né? E naquela época havia os jornaleiros, que eram meninos, que ficavam com os jornais assim nas costas, gritando a manchete do dia. Eles gritavam, isso assim aconteceu, né? Para o sujeito comprar o jornal. E meu pai saía da aula nessa época. Meu pai nessa época tinha 13 anos. Saiu da aula e os meninos gritavam. Começou a guerra, a Alemanha invadiu a Polônia. E ele disse então que ele deu um pique para casa. Ele foi para casa, falando assim, os alemães devem estar na esquina, né? Chegando, porque se eles chegaram na Polônia, aqui eles vão chegar com uma facilidade incrível. Aí disse que deu um pique para casa, chegou em casa, né? A mãe dele, a minha avó, a avó Berta, né? Estava picando couve. Ela picando couve para o almoço, era de manhã a aula dele, né? Aí ele falou, mãe, começou uma guerra. Os alemães invadiram a Polônia. Ela falou com ele assim, tá bom, mas toma banho para almoçar. Né? Então, assim, e aí eu fico pensando, quer dizer, quais eram os grandes sonhos que eles tinham, os acessos que eles tinham naquela época. Eu me recordo claramente de eu conversando com a minha avó, né? Essa mãe do meu pai, e eu falava com ela, vó, ela era nascida em 1896. Eu falava, vó, a senhora viu aí a Primeira Guerra Mundial, eu entusiasmadíssimo tinha lido sobre aquilo, né? Falei assim, me conta alguma coisa dessa guerra. E ela não tinha nada para me contar. Ela falou assim, tinha uma guerra. Eu falei, mas o que a senhora sabe da guerra? Ah, eles falavam que tinha uma guerra lá na França, lá na Alemanha e tudo mais. E pronto. E acabou. Né? Então, assim, aí eu fico imaginando as coisas que já aconteceram na humanidade. Então, o que está acontecendo é do nosso tempo. Por isso eu não botei pecados, eu botei desafios. São os nossos desafios. Mas dizer que nós estamos uma coisa horrorosa, nunca vista, isso não é verdade. É claro que hoje em dia você tem muito mais acesso ao que está acontecendo, então você fica sabendo o que está acontecendo, não é? Agora, a gente tem que botar tudo dentro de uma perspectiva. Então existe uma guerra na Ucrânia, existe lá a situação da faixa de Gaza, existe, né? Agora, aquilo lá, dizer que aquele negócio afeta o nosso sono, a nossa realidade, aqui tudo, isso não é totalmente verdade. Não é totalmente verdade, porque não estaríamos aqui fazendo isso. A gente estava em algum bunker agora, se bem que aqui parece, né? Estava em algum bunker, estava preocupado pra caramba, estocando biscoito de polvilho. Nós não estamos fazendo nada disso, não é? Então, acho bom botar em contexto a coisa para que os jovens, principalmente os mais jovens que aqui estão, não pensem que estão no lugar errado, no país errado. Não tem nada errado. É simplesmente a história da humanidade. Não é? Daqui a muitos anos, não é? Eu espero, né, que se a minha essência estiver por aí de algum jeito, não é? Que vocês conversem com uma geração que ainda não nasceu e não digam para eles isso, olha, na nossa época era ótimo, era uma época de ouro. Nossa, você precisa ver, estudante de medicina era na nossa época. Você precisa ver o que era um estudante de medicina em 2024. Não agora, essa porcaria de 2064. Não é verdade. Você sabe que não é verdade. No seu íntimo você sabe que não é verdade. Não é? Isso nos leva a questionar por que nós chegamos a tal ponto. Não é? Professor Archer com seus pecados, nós agora com os nossos desafios, todos tão difíceis, não é? E por que nós chegamos a isso a ponto de alguns dizerem, então eu não pude seguir? Então, não pude seguir. Valente, lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Há várias razões para isso. Eu gosto muito de voltar à graduação médica, que é onde tudo isso começa, não é? E vocês estão vendo uma gravura muito simbólica, que é talvez a mais familiar dos estudantes do primeiro período e que representa o desfiladeiro torácico, com ênfase no plexo braquial, né? Quem é que mais conhece plexo braquial? Resposta, estudante do primeiro período, conhece tudo. Né? Sabe aquelas divisões todas, né? Aquelas coisas que parecem assim coisa do demo, né?
porque um pedaço vem de trás, o outro vem da frente, eles juntam, mas não forma o nervo que você imagina, forma outro, né? Aquilo que você imagina que era, não é, né? Mas o estudante do primeiro período, ele sabe aquilo muito bem sabido, decoradinho, porque aquilo é cobrado na prova, né? Tem fascículo anterior, posterior, tem o diabo, antes de virar radial, mediano, ulnar, plexo braquial. E aí a gente vai praticar, a gente vai fazer um ambulatório na residência, chega uma mulher de 40 anos de idade, ela vem numa busca por atividade física, que disseram a ela que ela tem que ter atividade física, então ela começa a jogar peteca. Vamos começar a jogar peteca aqui. Após algumas semanas de peteca, desconforto no membro superior direito. Um desconforto. Que tipo de médico ela deve consultar? Essa é a pergunta, né? A gente, quando tem um desconforto assim, no membro superior direito, a gente consulta assim quem? Né? Bom, um ortopedista é uma coisa assim, bacana, né? Ele mexe com ossos, né? Ortopedista. Mas e não pode ser nada nesse plexo braquial que eu estudei, não? Seria o ortopedista? Mas não passa uns vasos ali também, subclávios? Não poderia ser assim, talvez um angiologista? E ai de mim se fosse no lado esquerdo, porque eu teria o cardiologista também para eu pensar. Quer dizer, que tipo de médico a pessoa deve consultar? Então, eu que estudei esse plexo braquial em detalhes, eu não consigo responder essa pergunta. Que médico se consulta quando a gente tem um desconforto no membro superior direito? Não sei. E aí eu mostro uma outra imagem. Na minha época de graduação, isso aqui era o bicho para quem estava no segundo período, que é um corte da medula, né, com as radículas posteriores e anteriores, corno anterior bem colocado, a medula em todo o seu esplendor. E a gente estuda isso tudo, não é verdade? Tem aqueles tratos que sobem, tem os tratos que descem, o professor Ângelo chamava grandes tratos ascendentes, grandes tratos descendentes, e a gente, pá, decorava aquilo tudo, né? Córtico espinhal, tem hora que ele cruza, mas não fala cruza, fala decursa, né? Mas tem o espinotalâmico, esse não desce, ele sobe. E a gente fica bom nesse troço. Por um tempo, né? Na chance de talvez nunca mais ouvir falar nisso. E aí um dia, vem se consultar conosco um menino de 8 anos. Menino assim, de 8 anos. Né? Entre o Brás e a Serena. Muito ativo, mas o menino começa a levar tombo na escola. E ele era o melhor jogador de futebol da turma. Começa a levar uns tombos na escola. E isso logo é comunicado aos pais. Os pais ficam preocupados, decidem levar o menino ao médico. Que médico? Menino que leva tombo na escola. Que médico, não é? Será que tem alguma coisa a ver com essa medula? Ou os tratos que chegam à medula, ou que saem dessa medula? Ou talvez a medula não tenha nada a ver com isso, seja uma coisa mais superior e a medula só transmite isso? Ou isso não tem nada a ver com medula nenhuma e isso é muscular, primitivo? Eu não sei que tipo de médico os pais devem consultar. E começam as confusões. Eu que estudei isso tudo, eu não sei nem dizer que tipo de médico os pais devem consultar. Eu sou estudante de medicina, sei tudo de plexo braquial, sei tudo das anatomia da medula e não sei quem é que essas pessoas devem se consultar. Eu não sei dizer, não sei com clareza dizer, não, vá em tal profissional, porque é lá que a questão está. Eu volto à graduação. E eu agora chego a uma aula de nefrologia. Subgrupo das nefropatias. Aquelas aulas de manhã que eu sempre gosto de falar, né? Você com sono, você chega, a professora mostra um slide, que é esse que vocês estão vendo, e diz assim, hoje nós vamos estudar as glomerulonefrites. Realmente você tem que ter um otimismo retumbante para ficar entusiasmado com essa ideia, né? Oh, bacana, oba, vamos estudar hoje glomerulonefrites. E a professora abre com esse belíssimo slide que define que glomerulonefrite é um processo inflamatório de origem imunológica que comete os glomérulos de ambos os rins e cuja expressão clínica é uma síndrome nefrítica independente da origem
e é caracterizada por hematúria, edema, hipertensão arterial sistêmica, oligúria e proteinúria, mas cuidado, subnefrótica, tem que ser menos de 50 miligramas por quilo por hora. É bacana isso, né? Não para uma terça-feira de manhã, chuvosa, você com sono, não é? A chance de eu me esquecer disso é grande. Na hora do almoço, 50% já se foram, no jantar quase tudo, no dia seguinte, isso vira só um pesadelo. Até que alguém tem que atender uma mulher, 48 anos de idade, uma advogada. Há 5 dias, ela está com febre, tosse e dor de cabeça. Mulher, 48 anos, advogada, 5 dias, febre, tosse, dor de cabeça. Que tipo de médico ela deve consultar? Tem alguma coisa a ver com esse glomérulo? Qual é a relação entre glomérulo, 48 anos de idade, advogada, febre, tosse e dor de cabeça? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ou nas minhas aulas de nefro nunca apareceu uma mulher de 48 anos com febre, tosse e dor de cabeça, porque a última coisa que eu penso é rim, nesse caso? Ela teria que ter uma dor aqui, lombar? Será? Mas e se aqui for coluna? Aí não é nefro? Que tipo de médico ela deve consultar? E eu estou evoluindo no meu curso médico. Eu já passei do básico, já estudei plexo braquial, já estudei medula, agora eu já sou um doutor em glomerulonefrites e eu continuo sem saber quem essa gente deve ver. Mas não fique triste não, porque a aula da tarde não é de nefro, é de pneumo. E o tema é hipertensão pulmonar. O professor é um pesquisador da área, um doutor em hipertensão pulmonar, e ele abre com esse maravilhoso slide que coloca a hipertensão pulmonar como resultado fisiopatológico de uma enormidade de agentes agressivos. E diz a vocês, olha, aqui está o que acontece na hipertensão pulmonar. Você não sabe nem que quadro você olha primeiro. Tamanha quantidade de coisas que existem aqui. E ele chega àquela conclusão bacana: a hipertensão pulmonar é o resultado de proliferação celular, vasoconstrição, troca metabólica, inflamação e trombose. E você se encontra absolutamente perdido nisso que está aqui. Mas você está na sua aula de hipertensão pulmonar e você vai atender um paciente que é um homem de 50 anos que começa com cansaço a esforços que antes lhe eram habituais. Opa! Homem de 50 anos que subia lá a escada e não cansava, sobe a mesma escada e se cansa. Que andava até o ponto de ônibus sem se cansar, agora anda até o ponto de ônibus e se cansa. Que tipo de médico ele deve consultar? Será que ele tem hipertensão pulmonar? Porque na minha aula de hipertensão pulmonar eu nunca vi esse homem. Eu vi hipertensão pulmonar. Seria tão melhor, né? Se ele dissesse, olha, eu tenho 50 anos, eu estou com cansaço a esforços que não me eram habituais antes e eu tenho hipertensão pulmonar, porque aí sim, poxa, eu dava uma aula para ele de hipertensão. Ou ele me dissesse logo de uma vez, olha, meus glomérulos estão inflamados, isso é o resultado de uma glomerulonefrite. O que a doutora acha que eu devo fazer? E aí pronto, eu falava tudo sobre glomérulo, mas ele vem desse jeito falar comigo, poxa, isso lá é jeito de falar? Eu estou cansado. Ninguém me falou isso na graduação. O que está acontecendo? Está acontecendo o óbvio, o que acontece todo dia no encontro interpessoal, na nossa prática profissional. Nós andamos carregados da linguagem da ciência, que afinal de contas não é moleza entender o que é uma glomerulonefrite, entender toda a fisiopatologia de uma hipertensão pulmonar. É complexo, claro que é complexo. E o plexo braquial é complexo para mim até hoje, muito complexo, e a medula muito complexa, eu de vez em quando tenho que rever. Isso é a linguagem da ciência. Mas e a linguagem da pessoa? A pessoa que está cansada, a pessoa que está com febre, a pessoa que está com dor de cabeça, o menino que está levando tombo, a jogadora de peteca que está com desconforto agora no membro superior direito, chegam para nós com a linguagem da pessoa. Elas falam a linguagem da pessoa e não poderia ser diferente. Como é que elas saberiam sobre plexo braquial, sobre medula, sobre glomérulo e sobre hipertensão pulmonar? As pessoas não têm que saber isso. Então elas chegam com a linguagem delas. E nós temos dentro de nós a linguagem
da ciência. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. E essa é a nossa realidade. Nós lidamos com gente, e gente diferente da ciência. E nós somos, então, tradutores. O nosso grande trabalho é esse, nós traduzimos a linguagem das pessoas para a linguagem da ciência, vendo se a ciência vai nos dar algum retorno para aquilo que elas estão nos contando. Somos grandes tradutores. E um tradutor só é bom se conhecer as duas linguagens com igual proficiência. Então isso não significa que vamos abdicar da ciência. A ciência está cada vez mais complexa. Temos que acompanhar, não temos saída para isso. Mas nós precisamos cada vez mais refinar nossa compreensão da linguagem das pessoas, porque com gente é diferente. Como é que a gente faz isso? Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. E nós buscamos isso, esse despertar, acordar para essa realidade. E isso tem um nome. O acordar para essa realidade, linguagem das pessoas, linguagem da ciência, é, na verdade, uma busca permanente da medicina antiquíssima, não tem nenhuma descoberta aqui, se chama o método clínico. Existe um jeito de agir nesse momento que se chama o método clínico. Método significa caminho. Não, é um caminho para você fazer esse tipo de tradução. E é a grande razão da existência de uma graduação. Na época do professor Arte, em 1949, 6 anos de graduação. Na nossa época, 6 anos de graduação. Meu Deus, o que que nós vamos botar nesses 6 anos? Tem tanta coisa para ensinar para esses meninos. Resposta: ensinemos o método clínico, porque ele não passa. Ele é o nosso caminho. É o método que nos irmana como profissionais, independente da especialidade que cheguemos a praticar. O método clínico que se baseia nas virtudes pessoais. Uma pessoa que queira abraçar o método clínico precisa trazer consigo honestidade, integridade, compaixão e altruísmo. Virtudes pessoais que recomendam alguém a utilizar o método clínico e ser médico em plenitude. A honestidade que nos ensina que existe um certo e um errado. A integridade que é o parente ativo da honestidade, ou seja, frente a um desafio, eu escolho o caminho certo, mesmo que em redor de mim estejam escolhendo o caminho errado. Isso se chama integridade. Não se pode ser íntegro sem ser honesto, mas a gente pode ser honesto e fracassar na integridade. Cercado de um ambiente nefasto, a gente perde a integridade, e isso não pode acontecer. Terceiro atributo, compaixão, capacidade de se tocar com o sofrimento alheio, que é, na verdade, acompanhado pelo seu primo ativo, que é o altruísmo, ou seja, tocado pelo sofrimento alheio, deixar de lado o nosso próprio sofrimento, nossa própria dor e colocarmos o outro na frente, altruísmo, no lugar de egoísmo. Honestidade, integridade, compaixão, altruísmo, virtudes pessoais que são fundamentais para o método clínico. Uma vez na graduação, o método clínico cobra de nós que aprendamos e desenvolvamos as virtudes profissionais que devem ser treinadas em todos os encontros educacionais da graduação e não em disciplinas exclusivas de ética, mas em todas as ações educacionais. Respeito, sinceridade, objetividade, precisão, empatia, genuíno interesse e responsabilização. Virtudes profissionais que devem começar lá no primeiro período, na primeira aula do primeiro período. Respeito,
evitar o pré-julgamento e respeitar as pessoas nas suas diferenças. Sinceridade, o que um grande autor já chamou a sinceridade que confunde. Quando você é sincero, você chega a confundir as pessoas mal intencionadas, porque você está sendo sincero. Objetividade, daquele cipoal de informações, pescar o que é mais relevante. Precisão, uma vez pescado o mais relevante, vamos entender isso com precisão. Empatia. Reconhecermos a vivência emocional daquela pessoa que está na nossa frente, darmos espaço para que essa vivência aconteça, facilitá-la, não embarcar nela porque não é a sua vivência. Difícil, mas treinável. Genuíno interesse. Eu estou atendendo essa pessoa e todas as questões do mundo para mim agora estão suspensas, porque eu estou atendendo essa pessoa. Genuíno interesse. E finalmente, e que nos faz tanta falta, principalmente na nossa sociedade, responsabilização. Eu errei. Eu estou errado. Me desculpe. Não é dessa maneira. O professor Breno, que é um grande preceptor, nos ensina isso, a pedir desculpas. Me desculpe. Eu estou errado. A responsabilidade é minha. É evitar o famoso mas também é o grande inimigo da responsabilização. Porque o mas também significa, mas também se fosse assim, mas também se fosse assado, mas também se fulano falasse assim ou assado, mas também se eu ganhasse mais, mas também... E aí você não está assumindo uma coisa chamada responsabilização, que todos nós deveríamos ter. Respeito, sinceridade, objetividade, precisão, empatia, genuíno interesse e responsabilização, virtudes profissionais a serem treinadas em toda a graduação. Tem 6 anos para isso. Se a gente não conseguir desenvolver isso em 6 anos, não vamos conseguir mais. O método clínico tem suas etapas, tem suas ferramentas. Temos que aprender a entrevistar, a examinar, a propor, a rever, a acompanhar. Tudo isso é o método clínico. Uma aula de doença coronariana que se concentre na aterosclerose, não tem nada disso. Foi um desperdício de formação enorme, ainda mais nos dias de hoje, que nós podemos encontrar imagens de ateroma aí excelentes em qualquer lugar. Não é? Entrevistar, examinar, propor, rever, acompanhar. Tem que ser treinado todo dia na faculdade de medicina, todo dia, até que isso seja automático. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme e braço forte, num reino que não tem rei. A leitura de alguns livros que eu escrevi, trabalhando essas questões de uma maneira muito prática. O método clínico, já pensou se fosse assim? Essa leitura ajuda muito a crescermos no método clínico. Eu lhes mostro essa imagem agora e faço essa pergunta. Você já ouviu falar na ilha de Kos? Uma ilha assim que não é das mais famosas, né? A ilha de Kos. Mas ela já teve seus dias. Hoje ela tem muito com turismo. É uma ilha do Mar Egeu, pertence à Grécia. E aproximadamente há uns 2.500 anos atrás, foi lá que aconteceu uma grande efervescência de pensamento médico, no que ficou conhecido como a escola hipocrática. Nem se sabe se existiu uma pessoa chamada Hipócrates. Há dúvidas com relação a isso. Mas houve uma tradição naquela região. Uma tradição chamada hipocrática que, na verdade, era a grande efervescência do pensamento grego. Vivia-se um momento em que, praticamente para o mundo ocidental, nascia a filosofia, nascia a ideia de democracia, nascia a ideia de teatro, e nascia a ideia
da matemática, como nós a conhecemos, geometria, medicina. E as pessoas que lá viveram elaboraram uma sequência virtuosa de exercício profissional. E eu gostaria muito que vocês agora ouvissem um trecho no linguajar de hoje do que aquelas pessoas de 2.500 anos atrás se propuseram a obedecer. Eu prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados. O que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade... Qual será a nossa paga? Se eu cumprir este juramento com fidelidade, qual será a recompensa? O que é que está sendo prometido para nós? Será que está sendo prometido para nós uma adega abarrotada de vinhos como recompensa? Ou talvez um carro importado com proteção contra bala? Ou será que está prometido para nós uma casa, um local paradisíaco de uma das muitas propriedades que nós vamos ter como médicos? Será que é isso que o nosso juramento nos promete? Vamos ouvir. Qual é a nossa paga? Goze eu para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Meus amigos, está aí a nossa singela paga. Boa reputação entre os homens. Essa é a nossa meta. O resto vem por acréscimo, se tiver que vir. Boa reputação entre os homens. É por isso que nós fazemos o que fazemos. O professor Bruno faz as visitas dele à enfermaria, o professor Breno lidera a equipe dele de emergência, o professor Ravik junta colegas e escreve um livro que nos orienta. E tantos colegas fazem o que fazem para boa reputação entre os homens, para serem vistos com dignidade, porque esta é a paga que é prometida para nós. Me aproximando do final da minha fala, eu gosto muito da metáfora que eu vou apresentar agora. O que é um médico? Se alguém pedisse que eu definisse, o médico é quem, assim? Não é? Eu diria, um médico é um violinista no telhado. Não é uma imagem minha. Na verdade, houve um escritor que, na virada do século XIX para o século XX, Sholem Aleichem, escreveu uma série de contos. E nesses contos, ele retratava a experiência dos judeus na Rússia, nos últimos momentos do czarismo e no início da Revolução de 1917. O conto, especificamente ao que eu me refiro, se chamava Tevi and His Daughters. Tevi era um agricultor judeu na Rússia daquela época, e ele tinha várias filhas. E a história é exatamente o que acontece com essa família. E é muito interessante que a imagem que foi criada pelo autor e depois foi transformada em filme e em musical foi de que a vida de um judeu na Rússia daquela época, bem intencionado, com uma família a criar, era como um violinista no telhado. Imaginem vocês a imagem de uma pessoa tocando violino num telhado.
verdade? O grau assim de instabilidade que isso representa, ele está a um passo de cair dali. E, no entanto, apesar do desafio, ele toca o violino. Consegue tocar o violino, ele tira uma melodia do violino, apesar dos desafios, mostrando que talvez seja muito mais fácil tocar violino num ambiente plano e seguro, mas ele o faz lá no telhado. Outro aspecto, ele está sozinho, ele toca sozinho, porque o médico, quando atende uma pessoa, ele está sozinho. Existe todo o conhecimento médico, mas ele ali está sozinho. Ele tem que decidir o que ele vai fazer. E as pessoas podiam dizer, coitado do violinista, que posição triste e ingrata. Mas um colega querido meu, médico do Nordeste, me chamou a atenção para o lado lindo dessa metáfora. Porque ele lá, do alto do seu telhado, tocando o seu violino, ele tem uma visão que ninguém mais tem. Somos nós, os violinistas no telhado. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto para enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Acreditem, o método clínico precisa ser conhecido por todos nós, desenvolvido por todos nós, para que nós incorporemos essas figuras dos violinistas no telhado. Mas para isso, é preciso que você queira. Se você não concordar, eu acho uma pena. Mas eu não posso me desculpar, porque essas coisas que eu falo, não falo para enganar. Bom caminho a todos. Vamos lá, mestre. Prepare o seu coração as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, e a morte o destino tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me enganei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, de qualquer querer fizesse, porém por necessidade do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto por enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, ou nem por comigo houvesse, e qualquer querer quisesse, por necessidade, o dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado e muita gente, pela vida seguirei, seguindo no mau sonho. Boiadeiro era um rei, então não pude seguir,
valente lugar-tenente do dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Oi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que comigo ouvido houvesse e qualquer querer tivesse. Boiadeiro muito tempo, o dono de uma boiada, cujo vaqueiro